Esse episódio não é sobre um salto. É sobre como decisões tomadas em segundos, em pouquíssimo tempo, podem mudar uma vida para sempre. Vamos falar de uma tragédia que aconteceu no final de semana no interior de São Paulo. Preparadas, Lu e Raquel? Preparadíssimas. A provocação inicial é: por que profissionais experientes também cometem erros graves? O que vocês têm para falar sobre isso? Bom, eu vou começar dizendo que a gente está aqui no Estúdio Podtech. Foi uma provocação, mas a gente está aqui gravando o nosso Podpapo. E eu acho que as pessoas estão fazendo tudo automaticamente, sem checar. Simplesmente acreditando, um acreditando no outro, sem conferir as coisas. E aí acontece uma tragédia dessa. Sim. Ela estava preocupada no vídeo que ela ia postar. Eu sei que é triste para a família ouvir isso, mas a realidade é essa. Não estava preocupada se a corda estava amarrada. Não que a culpa dela fosse a corda. Uhum. Eu acho que em determinado momento a gente pode confundir segurança com confiança. Você faz sempre a mesma coisa todos os dias e entra tão no seu automático que algumas coisas passam despercebidas mesmo. Isso a gente vê em casa, coisas que a gente faz no automático e guarda determinadas coisas em alguns lugares que a gente não se atenta e não lembra porque foi no automático que nós fizemos, não estávamos conscientes daquele comportamento. E isso porque você está dentro de casa, num ambiente controlado, um ambiente que é sua zona de conforto, é domínio. Então, algumas coisas passam despercebidas. E a gente liga o nosso piloto automático e só vai. Muitos casos, né? Eu acho que a gente pode trazer tantos exemplos aqui. Pais que esquecem crianças, por exemplo, dentro do carro. Tá no piloto automático. Sai fazendo as coisas com a cabeça de todos os planejamentos do que tem que fazer, qual que é a próxima tarefa. E esquece. E tantos outros exemplos, né? A gente vê motoristas de caminhões muito comuns, algum tipo de acidente, porque entra no piloto automático e você realmente desliga. O cérebro pede um descanso, inclusive, muitas vezes, porque o cérebro cansa. E a gente acaba agindo impulsivamente, agindo inconscientemente, e falhas acontecem normalmente quando nós não estamos 100% atentos. Eu concordo. Claramente, a gente confia, é a confiança que você disse, né? Sim. A gente confia demais na nossa memória. Só que a gente esquece que nós somos falhos. E que às vezes ela também dá, né? Nós somos falhos, as pessoas em quem nós depositamos a confiança pode falhar também. Eu tenho algumas situações que eu vivenciei, que minha família vivenciou, que sempre, quando acontecem situações como essa, você disse, não é a primeira vez que isso aconteceu, não vai ser a última, infelizmente. Claro. Eu tenho um exemplo do meu pai. O meu pai, quando ele era criança, ele foi fazer uma cirurgia de desvio de septo. Vocês sabem o que é isso? Sim. Eu já fiz. Para melhorar a respiração. E aí foi pro hospital, estava agendada a cirurgia, foi internado, foi feita a cirurgia. E aí, quando ele acordou, ele estava com a garganta enfaixada. No nariz não tinha acontecido nada, e a garganta enfaixada. Ele achou meio estranho. Minha avó também chegou, achou estranho. E aí foram descobrir que tiraram a amígdala dele. Nossa senhora. Imagina se naquela ficha que o médico pegou tivesse um outro tipo de cirurgia. Um coração, Sim. fazer algum tipo de procedimento mais agressivo. Acontece. E qual que é a lição que eu tiro disso? Sempre checa. Além de você sempre se preocupar em checar, é muito importante quando você vai num pronto-socorro, por exemplo, porque você pode chegar no pronto-socorro quase desmaiando. E com alguém de confiança e alguém que seja atento. Alguém que saiba sobre você, sobre o que precisa ser feito e questione. Tente entender o que está sendo feito para evitar justamente essa variável do profissional, que é super competente, E que às vezes está sob pressão. na armadilha da confiança daquela repetição. E evitar tragédias como essa. Ainda bem que foi só a amígdala. Ainda bem que foi só a amígdala. Você sabe que o desvio de septo eu fiz recente, a gente faz uns 4 anos, mais, antes da pandemia, uns 7 anos. E aí fica que nem uma canetinha aqui, né? Eles colocam, né? Quando você sai da cirurgia, você fica com 2 negocinhos. E
Eu já sabia que era aquilo, então fui pra casa, você falou do desvio de septo, eu lembrei, fui pra casa e tal, e eu fiquei por mais de 10 anos sem respirar. Porque eu achava que respirar pela boca era normal, não sentia cheiro de nada, tal, até que eu resolvi fazer, por causa da yoga, o desvio de septo. Aí eu fui fazer e tal, e aí saí do hospital. Quando eu fui, sei lá, 2, 3 dias depois no consultório do otorrino, ele falou assim, não acredito que você não tirou o negocinho? Eu falei, não, ele falou, como você tá respirando? Eu, pela boca. Porque tinha que ter colocado um que era só um pouquinho. Tinha uma caneta Bic, que era pra deixar o tampãozinho. A moça não tirou e eu também não sabia. E eu continuei respirando pela boca, eu podia ter tido um negócio. Daí ele falou, não, vamos tirar, porque você tem que começar a treinar pra respirar. Vai ficar o tampãozinho que é pra fazer o buraquinho certo, mas não é pra ficar entupida, né, como você a vida inteira. De novo, você não conhece, você não sabe, mas foi no automático. Porque a enfermeira não tirou quando me deu alta. E eu fui pra casa 2 dias depois. Você confiou tanto no trabalho deles, exato, nem cogitei que falei, alguém pudesse ter esquecido alguma coisa dentro do seu nariz. Quando cheguei no consultório, que tiraram. A recepcionista falou, doutora, ela tá com o negócio ainda. Daí que ele veio correndo, daí aconteceu isso. Então, de novo, é a confiança. Você confia sem conhecer o processo, Sim. você confia e a pessoa tá tão no automático que ela não tem o checklist de todas as tarefas. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Porque a enfermeira deveria ter um checklist, eu imagino, do tipo, tem que fazer isso, tem que fazer... então agora tem que tirar o taponamento lá pra ela poder ir só com um coisinho pra casa. Não fez. Eu não sabia o que era, continuei 2 dias depois de operada, respirando pela boca. Depois, quando tirou aquilo, eu falei, nossa, eu tô começando a ter mais ar. Nós já conversamos sobre isso também. Do óbvio ter que ser dito, né? Também. O óbvio tem que ser dito. Mas aí nós acabamos interpretando, de certa forma, pela confiança. É um profissional, sabe o que tá fazendo, faz isso todos os dias. Quantas vezes ele faz isso por dia? Se eu tô saindo com 2 tampas de Bic no nariz, deve ser normal. Eu não vou perguntar, porque é óbvio que deve ser normal. Por que eu não perguntei? O óbvio tem que ser dito. Ou do a gente tipo, precisa questionar. É do tipo, é assim mesmo que eu tenho que sair? O que eu tenho que fazer? Eu que tenho que tirar em casa ou quando eu vou pro consultório? Não, eu saí achando que tá tudo bem, porque o óbvio eu não perguntei, não foi dito. Sim. O óbvio tem que ser dito. Eu acho que isso é uma coisa importante em todos os casos, né? Em qualquer situação. Eu já passei por isso também. Eu fiz também essa cirurgia e você tava contando aí, eu tava lembrando da minha experiência. Eu acho que eu também saí, porque você sai da cirurgia com um negócio inchado, sim, né? Todo cheio de curativo. Então você, às vezes, você nem sabe que tem coisa ali dentro. Eu não sabia. Aí ele falou assim, daqui 1 semana você volta. Eu, tá bom. Aí foram passando os dias e foi melhorando, eu fui tendo mais sensibilidade. Aí eu fazia a higienização, eu sentia que é uma coisinha ali, né? Eu achava estranho. Mas eu imaginava que era parte normal, né? Que era alguma tipo cicatrização, casquinha, faria parte da cicatrização. E aí no dia eu cheguei lá, a moça tirou não era um canudo, uma canetinha, como você disse, era só uma chapinha. Então, porque era o que tinha que ter mesmo. Costurada na parede de dentro e puxou. Eu falei, o quê? Isso tava dentro de mim? Que é pra fazer a paredinha. Eu ia arrancar na unha isso. Porque eu ficava pensando, nossa, isso tá incomodando. Tava me incomodando demais. E eu acho que os médicos têm que falar o que foi feito quando você dá alta para um paciente para ir para casa, né? Porque ele não vai chegar em casa e adivinhar, ficar, sei lá, sem se questionar. Ele vai ficar pirado, pensando um monte de coisa e achando que ele tá errado, mas na verdade faz parte do processo. Se eu soubesse que aquilo lá ia ser tirado daqui 1 semana, eu ia ficar tranquilo, mas fiquei pensando, cara, que coisa estranha. Vou puxar isso aqui, não, mas é melhor não, vou estar no médico primeiro. É estranho. A comunicação podia ser melhor. Então, sempre falha de comunicação, né? Comunicação e confiança. Porque ninguém se comunica, ninguém fala o óbvio, porque o óbvio você acha que não precisa ser dito, e você confia. E aí você às vezes sai numa situação não tão agradável. Enfim, é terrível, né? Bom, acho que o que fica de aprendizado é que a experiência reduz a insegurança. Isso é fato. Uhum. Quanto mais você é experiente, mais seguro e mais confiante você se sente. E tá tudo bem, né, ter este sentimento. Acho que a grande questão para que não aconteça isso é que por mais que você tenha experiência e você se sinta seguro e confiante, a vigilância nunca pode deixar de existir.
E eu acho que o que aconteceu, e a grande falha foi exatamente a vigilância do que aconteceu com a Maria Eduarda. Infelizmente, foi trágico, mas a falha foi na vigilância de todo o procedimento, né? De todo o processo que deveria ter sido feito, todas as técnicas de segurança. Então, as coisas foram acontecendo, todo mundo, cada um focado numa coisa. Porque não é que ela estava sozinha, né? Existiam outras pessoas, só que cada um provavelmente focado em algo. E não necessariamente, não tinha ninguém focado na segurança. Ninguém. E aí foi o que foi falho, né? E aí o desespero que depois que foi, meu Deus, e a corda. É isso. Né? Então, a culpa não é da corda, é de quem Sim. esqueceu a corda. Eu acho que tem que, cada um de nós, né, tem que olhar para essa situação, trazer para sua realidade e pesar, colocar na balança, porque ali, o texto que a gente abriu esse episódio, fala justamente isso. É uma decisão que você toma em pequenos segundos que podem mudar a sua vida, o resto da sua vida, ou encerrar com a sua vida. Então, avaliar qual que é o risco que ocorre em ignorar alguns cuidados. Então tem que ter um cuidado, você não pode achar que você está cozinhando um ovo, se você fizer alguma coisa errada, qual que vai ser o prejuízo que você vai ter? Você vai perder o ovo, né? Vai se queimar, talvez a ponta do seu dedo ali. Sim. Mas ali, nesse caso, era a sua vida que estava em risco. Tem que tomar muito cuidado quando você anda de carona num carro com alguém que você não se sente tão confortável. Então trazer isso para sua realidade no dia a dia, você vai acabar encontrando várias situações que podem fazer sentido toda essa eu acho que ainda vai um pouco mais, sabe? Eu acho que não é só a vida dela. Imagina de todo mundo que estava envolvido nessa cena. Mexeu com a vida de todo mundo, porque todo mundo se sente parte culpado de alguma coisa. Ela não tá mais aqui, né? Mas assim, eles estão e eles vão viver com esse karma. Porque isso é uma culpa gigante, entendeu? Porque cada um podia ter olhado e ninguém olhou. Tenho certeza que nenhum deles tinha intenção de fazer isso. Nenhum, claro. Mas um achou que o outro estava vendo, que o outro achou que o outro estava vendo. A minha avó costumava dizer assim, cachorro que tem muito dono morre de fome, né? E é mais ou menos isso. Porque todo mundo acha que alguém vai dar comida pro cachorro. E numa dessa ninguém deu. E aí como que fez, né? E aí o cachorro morreu de fome. Então é uma dó, porque é uma vida que foi encerrada, mas que é aquela coisa, tem a culpa de todo mundo por trás e tem a questão de ninguém checou o processo, né? Teve falha no processo ali, então, porque assim, depois que eu fui olhar, tava todo mundo sem corda, até quem tava ali para ser o suporte para fazer o lançamento, ninguém tava com o quesito de segurança ali, foi ignorado por completo. Sim. Ignorado. Então, assim, gente, até que ponto a gente chega, né? Então, E a ideia aqui, eu acho que não é ficar levantando bandeira, porque eu ouvi muitos comentários do tipo, mas é um esporte super perigoso. Quem faz sabe que tá correndo risco. E eu fico pensando, a gente corre risco de ser atropelada numa faixa de pedestre. Que risco tem atravessar uma faixa de pedestre? Então, tem alguns esportes radicais que eu entendo que algumas pessoas olham desta forma, um pouco mais preconceituosa, pelo simples fato de ser arriscado. Mas se a gente for parar para pensar, o risco que a gente corre é uma bala perdida, é um atropelamento, tanta coisa. E, de novo, seja uma atravessar numa faixa de pedestre, dirigir um carro, ou pular de um bungee jump, ou fazer um mergulho, saltar de paraquedas, se tiver segurança e se todos os envolvidos estiverem conscientes daquele momento, nenhum atropelamento acontece. Exato. Quem dirá participar de esportes radicais? Então, a segurança, a checagem da segurança é importante para a nossa vida, inclusive no nosso dia a dia. Foi o que você trouxe do cozinhar um ovo. A questão é uma panela de pressão. Às vezes uma panela de pressão explode, um gás explode, as pessoas às vezes esquecem um fogão ligado. Então, tudo isso faz parte de procedimento de segurança. Então, dentro de casa. Você tem que estar com isso focado, né? Meu filho está aprendendo a dirigir, é assim, entrou no carro, qual a primeira coisa? Põe o cinto.
Porque pra gente já é automático, mas não pode, porque às vezes no automático você sai sem cinto. Tudo bem que o carro apita, né? Mas mesmo assim, tem todo um checklist. O que tem que fazer primeiro, depois segundo, depois terceiro, depois quarto. Porque às vezes é tão automático, eu já faço isso tanto, que eu não lembro de fazer. Só que numa dessas você dança. Sim. Então tem que estar ali focadinho, né? Todas as tarefas pra poder sair com o carro em ordem. Aí tem que dar seta, tem que ter cuidado, né? Tudo, porque você corre risco. Estar vivo é correr risco. Claro. Você só tem que estar mais confiante pra não ter problema. Uhum. E é triste, mas é uma realidade. E a Sim. gente tem que estar atento o tempo todo. Todo o tempo todo. Tem coisas que a gente não aprende só com a nossa vivência. A gente aprende com a vivência dos outros. Dos outros, É exatamente. super importante isso. E isso me faz lembrar dos conselhos. Porque quando eu era jovem, há um pouquinho somos tempo jovens. atrás, Pouquíssimo, semana passada, mais ou menos. e vinham as pessoas mais velhas me dar conselhos, eu ouvia por um ouvido e deixava ir embora. E hoje sou eu dando conselho para as pessoas mais novas, nessa intenção de mostrar alguns atalhos, tomar mais cuidado, lições que eu aprendi, que eu acho que são úteis para que as pessoas também não perca tanto sofram, tempo, não né? percam tempo. Mas cada um tem o seu ritmo, cada um Uhum. faz as suas escolhas e tem o seu ritmo de aprendizado. Que todos aprendamos com essa Com fatalidade. essa fatalidade. Acho que dentro de casa, né? Principalmente para os pais. Essa parte da segurança começa dentro de casa. E por bobagens, tá? Andar de bicicleta. Que delícia! Sem capacete, sem joelheira, cotoveleira. Não é seguro. Então, as brincadeiras dentro de casa começam de forma lúdico, mas é dentro do lúdico que a gente também começa a trazer a noção de segurança, não só para os nossos filhos, como para os adolescentes. Porque da bicicleta vai Pro skate, pro skate, pro patins, que vai pro carro. E eu me pegava, quando minha filha era menor de idade, e eu falava, olha só, e depois na faculdade mesmo, regra, você não vai entrar num carro onde algum colega ou alguma amiga bebeu, e ela que é a motorista. Então, se respeite, isso é a sua segurança. Pague um Uber, faça qualquer coisa, me ligue, mas você não vai andar do lado de um motorista que está embriagado. E depois de tanta coisa que a gente vê na televisão hoje, de carros possantes que atravessam farol, que fazem racha, que tipo de orientação que a gente dá para os filhos? Não entre no carro que o motorista bebeu, tome cuidado com as outras pessoas. É muito difícil, então eu entendo por que para os pais hoje é tão difícil educar filhos e filhas, porque adolescentes e crianças, porque deixou de ser só um tome cuidado com as suas coisas, tome cuidado com as suas decisões, para expandir para o macro e falar, tome cuidado com todo mundo ao seu redor, olhe para todos os lados o tempo todo. Porque você não tem garantia, né? Parece que é assustador. Mas a hora que você começa, desde muito pequenininho dentro de casa, você ensinar para os seus filhos procedimentos de segurança, eles crescem com esses procedimentos de segurança no automático deles. Então, eles sempre procuram escolhas onde a primeira decisão é a segurança. Então, isso já ajuda muito. E não é ensinar, né, Rá? É você praticar. É um hábito que você tem. Como você disse em outros episódios, a criança, como é que ela aprende? Observando. Uhum. Então, se você adota essa prática dentro da sua casa, isso já é natural para ela. Sim. Porque ela já observou alguém que dá um bom exemplo para ela. Sim. E isso é uma coisa que tem que ser muito claro, porque às vezes a gente vai no automático e você tem que estar fazendo direito para aquilo ser a referência, né? Rá, uma consulta com a doutora Raquel. Bora lá. Você citou um exemplo aí do jovem, né? Então, era uma dificuldade que eu tinha quando era jovem, eu acho que é uma situação que existe até hoje. Quando você tá no grupo dos seus amigos, sempre tem as pessoas mais corajosas, que se arriscam mais, e vai todo mundo na onda. E às vezes você não quer fazer alguma coisa, mas você acaba aceitando correr esse risco, mesmo sendo contra o seu desejo, para você não ser a pessoa diferente, o chato da vez. Existe alguma forma sutil em que o jovem, o adolescente pode se desvencilhar dessa armadilha?
Sabe, Que normalmente você possa eu falo, recomendar, né? normalmente eu falo, de novo, educacional. É o saber pôr limite. Se você não sabe pôr limite, você vai ser o cara que vai falar, não, veja bem, tá bom. Você não vai conseguir falar, pessoal, eu adoro vocês, mas esse tipo de brincadeira eu não topo. Então eu sempre brinquei, eu sempre me preocupei muito com a minha filha, eu falava, algumas brincadeiras eu não aceito. Brincadeira de lutinha e de tapa. Nunca termina bem. Então não entre nessas brincadeiras, nem com seus Ela vai amigos, machucar. porque vai acontecer de você machucar. Tudo bem que ela é uma menina, eu acho que talvez para homem isso seja um pouco pior. Outra brincadeira que me arrepia e que eu falo é desnecessário, brincar na piscina. Sabe essa coisa de sai Afunda, correndo, não sei o que, afunda, pula, ou vai dá pular. cambalhota. A chance De se machucar, a é chance de algo dar errado e a consequência disso ser muito grave é enorme. É. Então eu sempre falei para ela, começou uma brincadeira que você está percebendo que está indo para um caminho onde os procedimentos de segurança possam ser quebrados, você vai ser a chata do rolê. Mas você vai falar que você não aceita esse tipo de brincadeira, você não vai fazer parte disso. Então, tá tudo bem você assumir que você é a chata. Porque eu sempre fui eu sempre fui a chata do rolê. Eu ia até onde eu achava O limite. que dava para eu controlar. A partir do momento que tinha uma brincadeira que eu achasse que a gente poderia perder o controle, eu acabava a brincadeira na hora. E aí eu era chamada de chata, e tá tudo bem, eu aceito o papel de chata, não tem problema nenhum, mas eu tenho um limite onde eu sei que eu posso ir, e eu não ultrapasso esse limite. Então foi isso que eu passei pra minha filha, porque de fato naquela hora tá todo mundo brincando, é aniversário de alguém, só tira o celular e vamos jogar na piscina. É um que escorrega, bate a cabeça na quina. Gente, é tanta coisa que pode acontecer por uma bobagem. A piscina não é fundo suficiente para a pessoa bate o cóccix no fundo. Isso. Então é ter um pouquinho dessa consciência Cabelo, né? o cabelo que prende O cabelo que prende no ralo. São acidentes que nem prevê que vai Não. acontecer. Ninguém vai brincar imaginando, vou jogar o meu colega para ele bater a cabeça e morrer, eu vou jogar a minha colega para bater a cabeça no fundo da piscina. O supercílio. Mas exatamente porque a gente não tem essa maldade, que se você não tiver na sua base educacional esses procedimentos de segurança, você nem para pensar que pode acontecer. Então, a minha cabeça, eu falo, não é que ela sempre funciona por mal, mas eu sempre analiso toda a situação e eu ainda posso errar muito toda a minha análise, mas eu sempre olho para uma situação e eu falo, o que pode dar errado? Se tiver uma situação que possa dar errado, eu não brinco mais. É tão simples quanto isso, eu não brinco mais. Porque a gente perde o controle e é 1 segundo, gente, é 1 segundo pra gente se arrepender pro resto da vida. Pro resto da vida. São segundos que mudam a história. Não adianta. Tem coisas muito bestas, assim, que se fala. Como que pôde, né? E como que ninguém prestou atenção? Aconteceu. Então, só respondendo sua pergunta, eu acho que é educar os nossos filhos sempre no seguinte sentido: aprenda a pôr limite. Você vai ser chamado de chato, as pessoas vão te zoar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque aquele momento vai passar. E a hora que aquele momento passar, se todos estiverem em segurança, vocês irão construir outros momentos. Mas pode ser que aquele momento não passe. E deixe marcas pro resto da vida. O Breno tá começando a dirigir agora, é uma das coisas que a gente já falou. Ele não gosta de beber, então ele vai ser sempre o motorista da vez. Sexta-feira eu saí, bebi, chave do carro. Sim. E vim tranquilamente de motorista. Por quê? Porque ele entende que é mais seguro ele vir dirigindo do que eu que tinha bebido vinho. E veio tudo numa boa. Por quê? Porque ele já aprendeu pelo método de bons exemplos e que esse é o melhor. Então ele falou, como eu não bebo, eu sou motorista da vez. É isso. E tá tudo E aí, bem. falando um pouco de modelos, eu nunca bebi também. Então eu sempre fui a motorista do rolê e eu sou até hoje. Adoro sair com a Raquel, porque eu posso beber. Porque é o que eu falo, que exemplo que eu poderia passar para minha filha, eu buscando ela nas festas ou em qualquer lugar, Não dá. eu bebi, E vai. estou dirigindo, eu vou exigir o quê da minha filha? Você não tá dando exemplo nenhum. Eu vou exigir o quê da minha filha? Então foi muito do que você trouxe, não é só ensinar, é ser o exemplo. É ser o exemplo. Então tem algumas coisas que eu falo, eu sou a chata mesmo, mas porque eu preciso ter uma comunicação muito clara com a minha filha. Não adianta eu falar, olha, não faça isso e não te dá eu exemplo. colocar em prática. Exato.
E aí, o que eu tô passando de exemplo? É a dupla mensagem. Ela vai aprender com o que eu faço, não com o que eu falo. Ela até pode olhar você falando, mas ela vai falar, o exemplo dela não é o mesmo que ela fala, não tem valor. E aí isso ela questiona outras coisas. Tudo. Né? Aí começa a questionar Começa tudo. a questionar tudo. Sim. Então, em casa também, quando eu tô de motorista, até o pessoal brinca e fala, gente, mas é só uma taça de vinho. Eu falei, prefiro não arriscar, né? Então, eu tô motorista da vez, sou eu que vim dirigindo, tá tudo bem, eu tomo drink sem álcool. Claro. Pode tirar foto linda, mas lá dentro não tem álcool. Porque eu estou dirigindo e eu respeito isso. Porque também aprendi em casa, não se bebe e dirige. Faz parte da regra. Então é a regra que a gente passa pra frente. E aí o exemplo segue. Não, gente, eu ia pra balada, tem foto minha na balada com as minhas amigas, eu com uma xícara de café na balada, que aliás, todo mundo, as pessoas vão me ver sempre aqui no episódio com o café, porque é o meu vício. Todo mundo, encontre o erro. Samira já foi várias vezes comigo, eu ia procurar o café dos funcionários do rolê, às vezes. Tem cafezinho aí? Você pode me dar um café? Eu prefiro a taça de vinho e deixar o carro em casa. Eu vou de café e eu levo todos os meus amigos. Boa, é sempre bom ter um motorista da vez. Sim. A gente faz rodízio entre as amigas, porque todas as minhas amigas, com exceção da Raquel, a Raquel é a exceção, é a única que não bebe. O resto todas bebem, então ontem eu fui a motorista da vez. Bom, Lu, você que é uma ótima resumidora, o que fica de lição para esse episódio? Para esse episódio fica a importância da gente conhecer o que a gente está fazendo, do início ao fim, riscos que se correm, e se certificar de que todos os profissionais que estão ali, sejam eles os mais capacitados, né? Porque você está escolhendo isso, você se certificar de que todos eles sabem todos os procedimentos, todos os processos, não esqueçam nada no checklist e garantam a segurança. Porque quando a gente não está preocupado, um achando que o outro está fazendo, alguém não faz. E aí, numa dessa, fica uma culpa enorme para todo mundo que estava no momento. E essa culpa vai demorar para passar. Pode ter certeza que vai, porque é pesada. Era um momento para ser lindo, maravilhoso, né? Uma coisa que ia ficar marcada positivamente e feio o contrário. Falta de segurança. E que bom seria se todas as falhas a gente pudesse ter uma segunda chance. É. Algumas vezes nós temos. E algumas vezes traz consciência, outras vezes não. As pessoas não aprendem com o erro. Mas, infelizmente, algumas falhas a gente não consegue voltar atrás. É. Tem pessoas que só aprendem com o erro. É bem complexo isso, né? É bem complexo. E assim, a dor às vezes é muito forte, né? Porque é uma dor que é irreparável. Sim. Eu prefiro aprender no amor. Mas às vezes a gente aprende na dor. Às vezes a gente aprende na dor. Faz parte. Então sejamos vigilantes por nós e pelas pessoas que a gente ama. Consciente. Priorizar a segurança, ter procedimento, com tudo na vida, né? Eu falo, a gente faz isso pra viajar. Algumas pessoas. Porque tem gente que arruma mala sem fazer lista. Eu faço lista justamente para estar tudo ali no checklist, para não faltar nada, para estar tudo certo, para estar em determinado ponto dentro da zona de controle ali. Então, documentação que precisa, vamos imprimir passagem aérea, vamos imprimir hotel, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, são coisas tão simples que a gente pode facilitar a nossa vida. Porque é isso, parece que quando a gente fala de vamos ter procedimentos de segurança, é uma cartilha enorme, um manual de seguranças que você tem que colocar várias cláusulas para... Não, e não é. É o básico, é muito simples. Tem coisas que são muito simples. É você tentar organizar a sua vida de determinada forma que você consiga ter o controle, que você consiga saber o que vai acontecer, o que pode acontecer. Tá preparado. É muito simples. É que você falou agora sobre evitar imprevistos. Isso. Né? É importantíssimo. Quantas pessoas, talvez vocês façam isso, não verificam o step antes de pegar a estrada? Não, eu faço porque eu não sou boa motorista. É água, óleo, step e farol. A maioria das pessoas não fazem isso. Não faz. Aliás, tem gente que o step foi roubado e ela nem sabe. Não é... Você quer dar nomes? Não, eu só tô dizendo que tem gente que quando vai ver, nossa, roubaram meu step, eu nem sei quando, eu nem sei onde. Não sabe, não tá mais lá. Eu nem senti com o step.
Essa sou eu. Step? Onde fica o step? Não, mas Pessoal, então assim, vamos encerrar esse episódio. Lições importantes hoje. Salva para não esquecer, encaminha para quem você acha que precisa saber disso. Nos acompanhe e comente aí, dá uma engajada, cite o que vocês querem ter de novidade nos próximos episódios e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.